Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Médico de Quê? Este é o episódio de número 33, em que a gente vai falar sobre a relação entre o direito e a medicina. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E estamos aqui mais uma vez pedindo para vocês, se vocês gostarem do conteúdo, deixa o seu like no YouTube, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo do Spotify. Siga e se inscreva no nosso canal do YouTube e no Spotify também, gente. E compartilhe nos grupos de WhatsApp com os amigos que possam se beneficiar desse seu conteúdo, para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas. E aí, Dito Ana, isso, quem que a gente vai receber aqui hoje? a gente vai ter um médico de quê hoje, não? Não, hoje, na verdade, a gente vai ter um diferente, né? Um tipo diferente de doutor. Quem que a gente vai receber hoje, Ana? Hoje a gente está com o Gustavo Suedson, que é advogado e vai falar um pouquinho pra gente da relação entre o direito e a medicina. Tem várias relações, né? Não são poucas. A gente provavelmente não vai esgotar o tema, então já peço pra vocês que vocês terminarem de ouvir, pensarem em alguma coisa que a gente não falou aqui, que tem a relação do direito e da medicina, volta lá, comenta se vocês querem ver o Gustavo aqui de volta, que a gente insiste para ele voltar aqui conversar com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Ana, Raquel. Prazer estar aqui com vocês. Falar que é um prazer, acho que conversar sobre esse tema. Eu tenho uma interface muito próxima com médicos, apesar de não ser médico. E acho que o público do podcast de vocês realmente é a maioria, imagino que seja, de profissionais de medicina, mas acho que aqui dentro do direito eu tenho uma relação muito próxima com essa categoria e com a indústria de saúde de uma forma geral, né? Uma breve apresentação. Eu sou advogado, tenho mais ou menos 20 e poucos anos de experiência, mas trabalho com a indústria de saúde há pelo menos 15 anos. Comecei com propriedade intelectual, ainda como estagiário, trabalhando com temas de propriedade intelectual, e aí naturalmente fui me aproximando da indústria farmacêutica. É uma indústria que tem API, né, ativos de propriedade intelectual muito relevantes em termos de negócio, o modelo de negócio é muito baseado nisso. Então, naturalmente, você vai entrando, se aprofundando nos temas e comecei a trabalhar com essa indústria. Mais ou menos 2008, ainda trabalhando com uma frente de API, depois entrando no mundo regulatório. Então, hoje os meus clientes são basicamente farmacêuticas, empresas de equipamentos médicos. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Propriedade quem intelectual. Tá Sim, obrigado, Raquel. Então, meus clientes são basicamente farmacêuticas, empresas de equipamentos médicos, prestadores de serviços de saúde, de uma forma geral, olhando pela frente regulatória, contratual, consultivo e de contencioso. Então, basicamente isso. Prazer estar aqui com vocês hoje. E daí virou a sua subespecialidade, hoje é basicamente o que você faz, né? Porque dentro do direito, os grandes escritórios têm essas subdivisões, né? De áreas, não é? Isso, exatamente. Lá no escritório, eu sou sócio do escritório Matos Filho, é um dos maiores escritórios aqui do Brasil, e a gente tem uma atuação, enfim, que a gente chama de full service. Então, a gente tem todas as áreas do direito, que não é o meu caso, eu não sou de uma área de direito. A área de direito seria direito trabalhista, direito societário, direito tributário. É uma matéria do direito. No meu caso, eu sou um dos responsáveis por uma prática de indústria, que a gente chama. Então, eu olho para a indústria dentro das matérias do direito, né? Então, a gente tem lá a indústria de saúde, a gente tem a indústria de seguros, a indústria de óleo e gás. Então, as pessoas que estão trabalhando nessas indústrias, nessas práticas, elas tratam de mais de uma matéria de direito. Eu falo de direito público, falo de regulatório, falo de contratual, mas sempre com foco nessa indústria. Então, eu preciso conhecer o negócio do meu cliente. Acho que o diferencial da prática de indústria é conhecer o negócio. Então, se você vai falar como é que funciona uma área a indústria farmacêutica, eu, dentro da minha limitação, consigo falar muito bem da onde vem o desenvolvimento de um medicamento, como é que é a parte de desenvolvimento clínico, onde que eu entro nesse estágio do medicamento. Eu acompanho todo o life cycle, que a gente chama do produto. Então, no desenvolvimento, a parte de acesso, precificação, e aí lá na frente, já no produto no mercado, enfim, como é que esse produto ele é potencializado em termos de atividades promocionais. A gente acompanha toda essa vida útil do produto, e acho que é por isso que a gente tem um valor agregado, porque o cliente não precisa explicar aonde que eu estou, onde que ele vai, ele já chega pra gente, a gente já conhece os desafios dessa indústria que no Brasil tem particularidades, né? Enfim, mas a gente pode ir explorando mais pra frente na conversa. Perfeito. E conta pra gente, acho que o nosso público está muito ansioso aí com a evolução da inteligência artificial. Aliás, quem não está, né? Sim. Mas é que na medicina isso gera uma ansiedade muito grande, principalmente nos recém-formados e nos estudantes de medicina, porque eles não conseguem visualizar como vai ser a vida deles e o que vai mudar.
e eu sei que tem uma regulamentação toda em relação a isso. Então fala pra gente um pouquinho sobre essa relação entre a área da saúde e a inteligência artificial no Brasil. Não, vamos lá. É um tema, acho que a gente, enfim, poderia falar muito tempo aqui. É um tema novo, ainda com muitas incertezas em termos de regulação, né? O que a gente tem hoje é um projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal. Então, uma vez que ele já está aprovado numa das casas, a tendência é que a gente tenha poucas mudanças em termos de estrutura do projeto. Dá para falar de uma forma mais concreta. Mas, enfim, até que ele vire uma lei, não dá pra gente cravar. Então, tudo que eu falar aqui pode ser que daqui uma semana a gente tenha que apagar. Mas tudo bem, tô pegando uma fotografia do projeto de lei atual. Só um passo atrás, acho que a aplicação de IA, obviamente, medicina, saúde, ela é óbvia, e a gente tem isso no direito também. Então, existe uma preocupação, você comentou dos jovens profissionais, né? Acho que no direito é a mesma coisa. A gente tem, enfim, os jovens advogados, os estagiários, muito preocupados com o futuro. Eu não diria só os jovens, acho que os profissionais de forma geral, né? Assim, até pessoas mais sêniores que têm um pouco do medo do desconhecido. Do medo da tecnologia também, né? Da tecnologia, como que isso vai afetar o mercado de trabalho de forma geral. O que eu enxergo é que os jovens, eles já vêm muito mais adaptados para essa realidade. Então, na formação, estão muito mais acostumados a lidar com o ChatGPT ou com outros, né, enfim, provedores, ferramentas de IA. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pergunta. Isso vai substituir, acho que deve existir na medicina também, vai substituir o médico, vai substituir a nossa discussão dentro do escritório, porque a gente fala muito sobre isso. A gente trabalha muito com cliente de tecnologia. Então, a nossa visão é que não existe substituição do humano, né? Os humanos vão ter que se adaptar à IA. Então, de alguma forma, eu vou ter que aprender a lidar com ela e como eu otimizo o meu trabalho com o uso da IA. Mas substituir o advogado ou advogada, eu acho que isso não me parece uma coisa que vai acontecer num futuro tão próximo. Então a gente tem que saber utilizar essas ferramentas. E aí, hoje o Brasil está no mesmo caminho de outros países que ainda estão desenvolvendo uma regulação, né? Alguns países já têm, na Europa a gente já tem uma lei aprovada, mas alguns países ainda estão no processo de discussão e o Brasil tá no trâmite. Acho que a gente não está nem atrás, nem muito à frente. Eu ia te perguntar, você não acha que está atrasado? Não, acho que não. Está no time? É uma discussão que precisa de maturidade, né? Então a gente tem essa discussão acontecendo no Congresso há pelo menos 2 anos, acho que até um pouco mais. Foi formado um grupo de juristas e técnicos no tema para justamente discutir a matéria, porque não é um tema simples, né? Assim, você colocar uma lei de pé tratando de IA nesse estágio de desenvolvimento da tecnologia, talvez seja muito prematuro, né? Então, eu acho que o Brasil ele está num caminho de discussão com muitas audiências públicas, discussão de diversos setores afetados, a indústria, né, de tecnologia de uma forma geral, a academia e todos, assim, buscando o que seria melhor. O Brasil ele tem uma tendência a adotar leis mais principiológicas, que, a meu ver, acho que pode fazer sentido, especialmente quando a gente não quer engessar muito, né? Então a gente não quer uma lei que trave a inovação, mas eu preciso de medidas de controle para resguardar aqueles que possam ser afetados. Eu acho que o Brasil está indo nesse caminho, então o projeto de lei ele é inspirado na lei europeia, assim como aconteceu com a LGPD no passado, que também se inspirou na lei europeia. No caso de IA, é o caminho que a gente está seguindo, né? Claro, com as peculiaridades de Brasil. Então, a lei ela já foi aprovada no Senado, como eu comentei, foi para a Câmara dos Deputados. Uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, vai para a sanção presidencial e uma vez sancionado, aí isso, enfim, passa a valer. E o que a gente pode esperar dessa lei que vem aí? Tem alguma coisa que a gente consiga antever? Tem bastante coisa. Eu acho que, assim, pegando eixos aqui que eu acho relevantes para nossa conversa, como ela está estruturada, tá? Primeiro, ela parte de uma base de risco. Então, o uso de IA está muito associado ao risco que essa ferramenta pode trazer, dependendo da sua aplicação. Então, ela classifica entre risco excessivo e alto risco. E aí, o risco excessivo são aquelas ferramentas em que você não vai poder utilizar, salvo algumas raras exceções. Então, a gente está falando para desenvolvimento de armas e outras situações em que tem um risco excessivo que não compensa a utilização de IA para desenvolvimento de novas aplicações, claro, com algumas exceções. Quando a gente fala de governo e tudo mais, a gente tem algumas exceções. E tem aquelas ferramentas de alto risco. Aí está muito mais próximo do nosso mundo de medicina, de saúde, de transporte e outros. Então, essas ferramentas elas são permitidas, mas com alguns requisitos em termos de controle de governança. Então, eu tenho que ter análise de impacto de algoritmo, eu tenho que ter transparência toda vez que eu estou utilizando aquela ferramenta para indicar para os usuários que aquela aplicação, ela de alguma forma tem base em IA generativa. Isso é uma coisa importante até do ponto de vista de revistas científicas, por exemplo. Já tem muitas revistas pedindo uma declaração
formal de que você, por exemplo, não usou inteligência artificial para escrever aquele determinado artigo. Isso já tem, né? Sim. Porque a maioria das revistas são internacionais, então elas já usam isso de base. E esse tema é tratado na lei, por exemplo. Eu vou até falar na parte de direitos autorais, que acho que muito se relaciona com essa questão de produção acadêmica e como que a inteligência artificial ajuda isso. Isso a lei regula de uma forma bem principiológica, mas ela não ignora essa questão dos direitos de propriedade intelectual ou autorais. Mas ela dividindo ali entre base de risco, uma vez eu determinado qual que é a aplicação, eu vou saber quais são as minhas obrigações. E quem são o que ela chama dos agentes da inteligência artificial. São 3, basicamente. Você tem o desenvolvedor, que é aquele que desenvolveu, né, o produto, a solução. O dono do algoritmo. O dono do algoritmo, o programador, ou a própria indústria, né? Enfim, uma empresa de tecnologia que poderia se enquadrar ali. E daí vai depender também da regulamentação dessa indústria, né? Exato, que pode ter regulamentação setorial. Né? E aí a gente começa a implementar as camadas de complexidade. Claro. Você tem o distribuidor, que é quem vai fornecer, não necessariamente o desenvolvedor é o distribuidor, pode ser a mesma pessoa, então o distribuidor é aquele que vende. Então eu tenho o desenvolvedor, eu tenho o distribuidor, que é quem coloca o produto no mercado, e eu tenho o aplicador, que é quem vai utilizar a ferramenta. Entendi. São esses 3 principais agentes. Cada um deles tem suas próprias responsabilidades, obrigações na lei, mas em termos de aplicação, eu vejo, por exemplo, no mundo da medicina, se a gente for falar de um profissional médico que utiliza um software para diagnóstico, a gente tem ali a figura do desenvolvedor que desenvolveu aquele software, você tem o distribuidor que pode ser mesma pessoa, a empresa que desenvolveu, e você tem o aplicador, que aí é o humano, é o profissional que vai utilizar aquela ferramenta, por exemplo, para diagnóstico. E aí, dependendo de onde você está, cada caso vai ter que ser analisado, no caso concreto. Então, nessa situação específica, quem é o desenvolvedor, quem é o distribuidor e quem é o aplicador, para que eu consiga determinar responsabilidades de cada um. Que aí, enfim, é outro tema que, assim, acho que a gente não precisa entrar no juridiquês, mas a lei, ela não inova em termos de responsabilização. Ela repete algumas leis que já existem no Brasil e ela traz esses regimes, que a gente chama de responsabilidade, para dentro da lei. Então, você tem, basicamente, as relações de consumo. Então, quando eu coloco um produto no mercado consumidor, para o cliente final, pessoa física, eu estou diante de uma relação de consumo. E qual é a consequência prática disso? Todos os agentes da cadeia são responsáveis por aquela ferramenta. Então, não importa se eu desenvolvi, se eu coloquei no mercado ou se eu apliquei, no caso do médico. Perfeito. Se eu causei um dano a um paciente, uma pessoa física, todos são responsáveis de forma objetiva. Não tenho nem que comprovar o que a gente chama da causa, né? Assim, da causalidade da negligência, imprudência ou imperícia. Uma vez que eu demonstre isso, que teve um dano sendo causado, eu já tenho que responsabilizar. Perfeito. Então é um regime mais estrito, mais complexo, porque ele segue o CDC. O segundo regime é o regime de responsabilidade geral, em que eu tenho que demonstrar se teve dolo ou culpa. A culpa, ela vem quando tem negligência, imprudência e imperícia. Então, eu utilizei de forma errada, imprecisa, ou de uma forma negligente, aquela ferramenta eu posso ser responsabilizado. E aí, obviamente, todos os agentes da cadeia, eles têm direito de regresso entre si e tudo mais, mas aí a gente vai ter que entrar numa análise específica no caso a caso, mas eu acho que essa é uma estrutura que me parece interessante, porque não inova a ponto de colocar uma nova modalidade de responsabilidade, ela já aproveita o que existe no Brasil, e acho que, enfim, traz alguma clareza em termos de responsabilidades, mas também complexidade para os agentes. Contempla, né? Acho que precisa mesmo. E aí, voltando, acho que um pouquinho, né? Você até falou, en passant, a gente está agora nessa regulamentação da IA e a gente passou recentemente por um processo de mudança, que foi a implementação da LGPD, em que agentes de saúde tiveram que muitos de nós se adequar, especialmente em termos de prontuário. Sim, sem dúvida. O famoso prontuário eletrônico. Porque para quem era jovem, para quem é jovem nem lembra disso, mas antigamente você ia no médico, o médico tinha uma fichinha, papel, né? uma fichinha que ele escrevia e ia juntando essas fichas e guardava isso numa gaveta dentro do consultório. Hoje em dia, no geral, as pessoas têm prontuário eletrônico e a gente precisou adequar, não pode ser um documento no Word. Fala um pouquinho, então, da LGPD e dessas implicações para o prontuário. Legal, acho que bom que você tocou nesse ponto, Raquel, porque existe uma similaridade entre a lei de IA, até aproveitando o que a gente estava falando, e a LGPD. A autoridade, o Congresso estabeleceu que a autoridade responsável pelo sistema de inteligência artificial também vai ser a ANPD, que é a mesma autoridade que cuida de dados pessoais. Porque, enfim, por diversas razões, não necessariamente precisaria ser, não é o mesmo modelo seguido em outros países, mas o nosso legislativo entendeu que a ANPD, já cuidando de dados pessoais, também teria a capacidade de cuidar de questões de inteligência artificial. Então, existe essa conexão.
No caso da LGPD também teve um processo de educação muito complexo. Isso. E eu acho que a gente vai passar por isso no caso da lei. Nesse processo, Ainda tá, é uma lei de 2018. Né? Como a gente usa muito no dia a dia, e no caso de farmacêuticas especialmente, quem já lidava, por exemplo, com pesquisa clínica, já lidava com questões de privacidade, de sigilo de dados, e até a relação médico-paciente pelo próprio Código de Ética Médica. Então não é uma novidade 100% para eu que já lidava com a indústria da saúde. Quando chega a LGPD, eu já estava acostumado a tratar dados pessoais sensíveis, que não chamava dados pessoais sensíveis, mas dados de saúde, com alguns cuidados. Então a gente já tinha algumas preocupações de transparência, de dar, enfim, essa concretude do que está sendo utilizado, os direitos do paciente ou do usuário, ou do detentor daqueles dados. Então, acho que não, assim, a LGPD ela veio trazer essa complexidade, mas também talvez um pouco de clareza, né, do que pode ou não. Porque no fim do dia, dados talvez, enfim, sejam umas coisas mais preciosas hoje em dia em termos de monetização, se a gente for pensar. Né? Não, e é muito fácil hoje em dia você ter os dados, né? A gente tem, enfim, teve casos aí, tem N casos em que o compartilhamento, por exemplo, de casos clínicos no WhatsApp vazou. Sim. Né? De pessoas famosas e tudo mais. E é um problema sem dúvida. Muito, muito grave. Não, e às vezes a pessoa que começou aquela cadeia, né, que compartilhou a primeira foto, vídeo, qualquer coisa, ela não se deu conta, eu não estou defendendo, eu só estou dizendo assim, ela não se deu conta da dimensão. Então, essa educação ela é importante para as pessoas entenderem a dimensão do que aconteceu, né? Assim, do que pode acontecer com um simples compartilhamento. Bem simples, bem entre aspas. Aí. Não, sem dúvida. E a LGPD, ela trata de dados pessoais sensíveis, que são os dados de saúde. E aí que se enquadram os dados, por exemplo, de prontuários médicos e outras questões, enfim, que se relacionam a dados assim, personalíssimos do paciente. Ele tem acesso, o médico tem acesso àqueles dados para um propósito específico, que é o tratamento, que é o diagnóstico, que é um cuidado médico. O uso daquele dado para outras finalidades, ele depende de autorização do paciente, do titular dos dados. Então é muito comum a gente receber lá no escritório consultas de bases de dados que foram utilizadas lá atrás, acho que hoje um pouco já tem mais maturidade, que foram coletadas por uma determinada finalidade de propósito, depois se busca utilizar para outras finalidades, se isso demandaria a obtenção de novo consentimento, né, de um termo de consentimento, ou se eu tenho uma base legal para isso. Lá atrás, acho que, enfim, teve um processo de maturação, acho que hoje, olhando de uma forma geral, já tem uma maturação maior, a própria ANPD, que é a autoridade, já está um pouco mais desenvolvida em termos de regulação. No começo foi uma coisa, acho que de adaptação, né, a gente vê hoje ela muito mais ativa, uma autoridade mais ativa para trazer diretrizes e ajudar um pouco nesse guidance das empresas, dos titulares, do que pode ou não ser feito. E aí a aplicação ela é infinita, né? A gente vê, enfim, a aplicação isso em termos de ensaios clínicos, a gente vê a aplicação no desenvolvimento de novos produtos, como é que eu vou utilizar aquelas informações, claro, vou anonimizar, então de alguma forma eu estou mitigando, né, exposição, eu tenho maior flexibilidade de uso dos dados quando eu tenho aquele dado anonimizado, porque eu não consigo identificar que aquele dado pertence a Ana, eu sei que é dado de uma mulher com X anos de idade. Mas eu não necessariamente vou vincular a pessoa. Então, de alguma forma, eu tenho maior flexibilidade. E eu acho que com a IA, de alguma forma, a gente vai passar por isso também. Mas a LGPD, eu acho que, especialmente para a categoria dos médicos, não sei se na faculdade vocês lembram de ter falado sobre isso, mas é uma coisa que eu acho que hoje em dia deve ser muito mais comunicado para os jovens profissionais que estão entrando no mercado. Né? E acho que é uma coisa que a gente, quando chega, especialmente no internato e no começo da residência, a gente tenta comunicar hoje em dia, né? Porque você imagina o cenário que eu terminei a residência 10 anos atrás, a gente não tinha rede social. Tinha Facebook, mas era uma coisa muito en passant, né? Então, a gente precisa explicar várias coisas que, para você que é advogado e para o mundo jurídico, parecem triviais. Você não pode compartilhar dados sensíveis do paciente, CPF, nome completo, pelo WhatsApp. Ah, aquela fulana de tal, do leito tal, tem isso. Compartilhar foto do paciente de áreas que consiga identificar o doente. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem um problema que eu acho em todas as profissões, mas é a questão dos grupos de WhatsApp, que isso não é tão comum nos Estados Unidos, é muito, muito raro na Europa, né? Em que as pessoas se sentem numa sala fechada. E, na verdade, é um estádio de futebol, né? É completamente uma área pública aberta. E mais potencializado, porque a chance do negócio viralizar é 2 minutos. Assim, acho que as pessoas não têm essa consciência que você comentou. Isso é uma coisa que eu queria falar, porque eu acho que é importante a gente frisar, né? Então, assim, você não
tem que se ter muito, muito cuidado. Mesmo num e-mail, se você vai passar o resultado de exame de um paciente, se você não pode, tem que ser anonimizado. Enfim, é uma questão muito, muito sensível. E para além disso, a gente tem que saber que o médico ele é detentor dessas informações, mas ele não pode divulgar essas informações a não ser para a família, né, para alguém que seja o responsável e para o próprio paciente. Porque a gente costuma ver cada vez mais a divulgação pública, enfim, de, por exemplo, dados de saúde de pessoas públicas, mas aí aquela pessoa previamente autorizou aquela equipe de saúde de fazer uma entrevista coletiva, por exemplo, né? Então você não pode dar uma entrevista na televisão porque você é médico da pessoa famosa X, vai lá no programa da Sônia Abrão falar sobre a saúde daquela pessoa. Porque isso parece bobo, assim, a gente ri, né? Mas para a maioria das pessoas não sabe disso. E nos alunos o que a gente vê, assim, o que acontece? Sempre foi falado, na época que a gente fez faculdade, que, não, tudo bem, você tem que preservar o sigilo do paciente. Só que como na nossa época não tinha essa questão de viralização... o que eu percebo é assim, o discurso dos professores, staff, né, quem lida com o aluno, continua o mesmo, mas o potencial de viralização é muito maior. O potencial de risco é muito maior. É muito maior, exatamente. Então, assim, eu acho que isso tem que ser reforçado. Eu não digo onde eu tô, eu acho que em todas as faculdades precisa ser reforçado para os jovens médicos. E tem um outro ponto, que é o famoso Instagram profissional. Porque o que acontece? Daí a pessoa se forma e daí ela vai lá e fala no Instagram dela profissional, às vezes dados de saúde do paciente que ela atendeu e que também é sensível. Mas por quê? Porque na formação dela, ela não entendeu o quanto isso pode às vezes identificar o paciente, o quanto isso às vezes pode constranger o paciente. Então tudo isso é muito do nosso momento vivendo, né? Sim. Como eu falei, eu no final da residência que surgiu o WhatsApp. Né? Então, assim, hoje em dia é outra realidade. Então, hoje em dia é completamente diferente. E legal que você tocou nesse ponto, né? Porque, enfim, a gente, no ano passado, teve uma atualização nas normas de publicidade médica. E acho que vale a gente gastar uns minutinhos aqui. Com porque, certeza. enfim, a gente está falando de rede social, basicamente, e esse conteúdo está sendo divulgado na rede social, né? Exato. Então, a gente enxerga, e claro, né, não sou advogado, não sou médico, mas acompanho os temas da classe médica por relevância dos meus clientes. Então, quando a gente viu no ano passado que saiu publicado as novas regras de publicidade médica que entraram em vigor esse ano, o que a gente enxerga é que o CFM buscou legitimar algumas práticas que já aconteciam, porque isso, a rede social ou a tecnologia, ela vai avançando e a regulação às vezes não consegue acompanhar. Perfeito. Então, o que a gente vê em muitos casos é a própria inovação. Eu nem estou falando de tanta inovação, mas o acesso que eu consigo chegar do meu celular para um mundo de pacientes que eu não conseguia atingir, talvez a regulação não foi acompanhando isso e o conselho sempre foi muito restritivo, né? E continua sendo, acho que de forma geral, mas assim, no sentido de proibir práticas. Só que o que acontecia na prática? A gente via uma fiscalização muito, muito baixa. E as práticas ocorrendo mesmo estando proibidas. Então, acho que o que a gente enxerga é que o próprio conselho, de alguma forma, olhou para dentro, falando o que são as práticas que hoje em dia acontecem que a gente precisa regular, né? Então, o que a gente viu nessa nova regulação, mas com muitas dúvidas ainda, tá? Não é uma regulação 100% clara, ainda tem um campo minado que você vai pisar com cuidado. Ainda tem uma zona cinza aí. Tem, e assim, e às vezes é isso, você vai lidar com a regulação, vai depender de precedente, talvez a gente tenha casos julgados, né, pelo conselho que consiga te dar um direcionamento para onde ir e para onde não ir. Mas primeiro ponto importante, essas regras se aplicam aos médicos e médicas, né? Então, assim, sempre sou perguntado pelos clientes, dizendo, essa norma se aplica a mim? Não, porque, na verdade, o que a gente está trazendo o que a norma traz são regras de conduta dos profissionais médicos, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Agora, o que eu acho que ela buscou legitimar e que me parece são novidades importantes? A questão do antes e depois que a gente estava falando de imagem de paciente é algo que para algumas categorias, talvez algumas áreas de especialização é mais relevante, se a gente for falar de estética e algumas outras, acho que isso mostra talvez um trabalho do profissional e ele sempre teve muito interesse em divulgar. Com a nova norma, isso passa a ser permitido, mas com controles. Passa a ser possível, porque antes não era nem possível. Antes era vedado. E aí agora a gente tem a permissão, mas com regras, né? Então não posso identificar o paciente, eu tenho que anonimizar, tenho que colocar, enfim, alguma coisa para não permitir a identificação.
de alguma forma ela já legitima, mas o problema da legitimação é que também você abre uma porta que, enfim, às vezes você passa um pouco desses controles. Exatamente. Então a gente, no escritório mesmo, se depara com situações, enfim, que a gente obviamente percebe que há um exagero, né, na utilização dessa regra, com alguns poucos cuidados, que eventualmente pode ter um reflexo para o próprio profissional. Então, se eu eventualmente divulgo essa informação de uma forma que permita a identificação daquele paciente, eu posso estar diante de um problema muito sério do paciente, até do ponto de vista ético, né, na própria habilitação do profissional de saúde. O paciente pode não gostar, às vezes ele não quer a imagem dele sendo divulgada, eventualmente ele vai ter que consentir. Então tem algumas considerações que os médicos têm que tomar cuidado nesse momento. Não é a gente brinca, a internet não é terra sem lei, né? Você faz o que quiser. Às vezes parece que é, às vezes parece que é. Mas não é. Mas assim, tem consequências para isso, né? De novo, assim, vai depender muito da aplicação prática, quanto que está tendo uma fiscalização efetiva e eventualmente imposição de sanções. Acho que só quando a gente começa a ver sanção sendo imposta que a gente enxerga que tem uma lei que a gente chama a lei pegou, né? Assim, a lei pega, e eu vou falar de trânsito, enfim, usar cinto de segurança, quando você começa a multar, as pessoas começam, enfim, a utilizar. Acho que é a mesma coisa das regras que a gente tem em rede social. Então, acho que a gente teve alguns avanços, mas ainda tem algumas zonas cinzentas quanto a posso ou não promover marcas de terceiros, né? Então, enfim, eu vou... Posso fazer sorteio? Posso fazer sorteio. Posso, enfim, sei lá, algumas práticas que são um pouco mais agressivas, vamos dizer assim, especialmente que profissionais que estão ganhando uma reputação na internet muito grande e tudo mais. Eu acho que vai depender dos próximos anos como que essa norma vai ser aplicada. É uma norma que relativamente nova, né? Entrou em vigor esse ano, então acho que a gente ainda tem um caminho aí para chegar. E me fala uma coisa, aproveitando esse gancho aí que você falou de anonimização e tudo mais, existe muito atualmente aquela coisa assim, a pessoa publica a foto mostrando o rosto. Isso é muito comum com crianças, especificamente, falando autorizado pela mãe. Você já viu, né? Assim, já. É super comum. Eu não entendo nada de direito, que fique claro. Mas eu entendo que não vale muita coisa esse autorizado pela mãe. Fica bonito, talvez, perante quem tá vendo aí e fala, não, ela publicou. Mas assim, se for para ter algum tipo de contestação... a posteriori, vai dar ruim, assim. Porque a gente tem a imagem de criança, enfim, é dos bens mais tutelados, né? Tanto na Constituição, quanto no Código Civil e na LGPD. Então, a imagem de criança, de certa forma, assim, ela deveria ser mais protegida mesmo pelo responsável legal. E aí... Quando o responsável ele autoriza, de certa forma, do ponto de vista jurídico, você tem uma autorização da mãe, do pai, enfim, dos responsáveis legais, o médico, de certa forma, ele, assim, a não ser que tenha uma vedação, eu não lembro agora se tem uma vedação expressa para exibição de rosto de criança especificamente, mas quando a gente tem uma autorização dos pais, pela ótica jurídica, de alguma forma, você está autorizando. E essa autorização, aí é até uma dúvida que eu tenho, porque assim, se você vai... Um paciente já acha complicado. Um filho, você dizer assim, você concorda? Posso postar uma foto com seu filho no meu consultório? Pode, está escrito em lugar nenhum. Amanhã a mãe diz que não, eu não autorizei nada disso e vai atrás de você no consultório. Então, assim, a rigor, igual você tem o termo de consentimento, sei lá, para fazer uma cirurgia ou fazer um procedimento, se você quer usar a imagem e voz, você precisa também pedir autorização por expresso. Assim, sim, por escrito, precisa né? ter por escrito um termo de consentimento muito claro do que vai ser feito com a imagem. O próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, já traz disposições sobre a proteção da imagem, né, da criança. Então, é uma área espinhosa. Eu acho que assim, o profissional que quer utilizar isso, eu acho que não tem necessidade, entre nós aqui, né, da aplicação prática, da identificação do rosto da criança. Óbvio, não sei, não tenho a especialidade necessariamente que isso assim, vai ajudar ou não, mas isso, num ambiente de rede social, acho que uma coisa é diferente, você está discutindo num congresso médico. Ainda assim, gente, no congresso ninguém coloca o vídeo, o rosto do paciente. Pois então, muito né? menos na rede social. Né? Até porque no congresso, se fizer isso no congresso, daí realmente vai vir abaixo. Porque daí realmente vai ter um monte de gente falando, não, como que você identificou? Você tem que anonimizar, você tem que, de alguma forma, tratar isso de uma forma anônima para justamente não permitir essa identificação. Eu acho que, assim, com a autorização dos pais, acho que tem algum argumento para o médico dizer, aqui estão os responsáveis legais que me autorizaram. Mas, eventualmente, tem alguma vedação, que eu não lembro de cabeça agora, expressamente sobre o uso da imagem, ponto, no independente de qualquer coisa. Eu acho que aí é uma zona mais crítica. É complicado, né? Porque, assim, eu fico pensando, às vezes, a mãe autoriza.
E daí, sei lá, por alguma briga da família... divorciado, ela tem guarda compartilhada. E o pai, o que a minha filha tá fazendo na rede social? Eu não autorizei. E aí a gente entra numa serada... Bom, você que é do direito... Direito de família é também super espinhoso. Não, me veio um exemplo, acho que você comentou dessa coisa de pais divorciados. Sim, isso é super sensível, porque no fim do dia os dois respondem, né, como responsáveis legais. Mas a gente estava participando de um evento, enfim, com uma operadora de plano de saúde, e aí, enfim, contou uma situação específica em que os pais eram de uma religião específica, que não permitia vacinação, né, nas crianças, alguma coisa assim. E, se eu não me engano, acho que a mãe queria vacinar. E aí chegou lá na hora, enfim, contou que tinha essa religião e tudo mais. A enfermeira, eu não acho que nem era um médico na época, acho que a enfermeira ficou em dúvida se deveria ou não, porque, enfim, precisaria da autorização do pai também, o pai não estava no lugar, e ela se negou a aplicar, dizendo, não, preciso da autorização dos dois naquele momento, porque de alguma forma ela ficou preocupada com essa situação, né, com essa questão do caráter religioso. E aí a pergunta foi, mas se ela tivesse aplicado e depois o pai descobrisse, né, como é que você ia fazer assim, essa situação? Entendeu? Porque acho que viola também um direito, não existe direito absoluto, os princípios eles têm que de alguma forma serem equilibrados, né? A questão da legalidade, a questão do direito de crença religiosa e tudo mais. Acho que nessa discussão, nem queria entrar nessa série de vacinação ou não, mas me veio esse exemplo que eu acho que de alguma forma se relaciona. Você tem talvez uma responsabilidade muito maior quando você está lidando com crianças. Eu acho que tanto nessa questão de exibição de imagens ou utilização, enfim, para fins de realização de testes, exames, vacinação e outras questões. E assim, para além disso, assim, o profissional tem que pensar nisso também, porque assim, gente, às vezes é muita coisa para ser pensada, para às vezes publicar uma foto no story, gente, sabe? Então, assim... Às vezes pensa 2 vezes se vale a pena, a dor de cabeça que eventualmente você vai ter, né? Se essa exposição sua, que você tá achando que vai de alguma forma te ter alguma contribuição, sei lá, financeira de ampliar o consultório, se vale a pena, porque eu acho que às vezes é melhor você pensar 2 vezes e dizer assim, não precisa, né? Sim. Posta você chegando no seu consultório, faz um Reels diferente, não precisa mostrar o paciente. Exato. E aproveitando porque eu falei, a gente entra no tema da rede social, fica forever. Eu vou entrar numa questão um pouco polêmica, porque tem uma coisa que tem sido feita. Eu confesso que eu sei disso bem na boca pequena, assim, porque não é uma coisa amplamente, obviamente, divulgada, mas me parece altamente complexo, vai para dizer o mínimo. Que é, justamente porque o profissional não pode não deveria fazer o antes e depois, necessariamente, isso até pré-autorização. O médico faz um acordo com o paciente de tipo, eu te dou um desconto de X%, mas você se responsabiliza por postar e tudo mais, porque daí ele pode postar o que ele quiser, né? Sim, concorda? O paciente, ele tem liberdade, né, assim, de fazer, porque é óbvio, dentro dos termos de uso da plataforma, porque precisa ver também se não tem nenhuma coisa ali na plataforma, nos termos e condições da plataforma que proíbem, mas de certa forma ele tem maior controle. E isso é uma coisa que eu sei que acontece, como eu falei, eu sei a boca pequena, porque as pessoas obviamente não divulgam esse tipo de coisa, mas eu sei que acontece. E, não sei, eu acho que do ponto de vista ético é altamente antiético, eu já posso te falar, porque essa é com certeza a minha opinião, mas do ponto de vista jurídico, de certa forma você não pode falar que ele está coagindo o paciente, às vezes o paciente está numa situação, entendeu o que eu tô falando? Porque você está dando um desconto financeiro para algo, se for uma doença ainda pior, porque o paciente efetivamente tem uma doença, ele está fragilizado e você está dando um desconto. Não, eu acho que assim, é uma situação complexa porque de alguma forma você está influenciando a decisão do paciente de exibir ou não. É claro, cada um tem sua autonomia, desde que seja, enfim, um responsável legal, né, acima de 18 anos, não tenha nenhuma daquelas condições que dependem de um responsável. Eu acho que aí é a autonomia do paciente fazer o que ele quiser ou não na rede social, especialmente nesse momento que a gente está discutindo, enfim, liberdade de expressão e outras. Agora, se existe uma manipulação ou uma tentativa de burlar uma norma, um código de ética, por exemplo, de uma prática que eu não poderia fazer diretamente, mas que eu, de alguma forma, consigo um terceiro para fazer, eu acho que juridicamente é defensável a gente olhar e falar assim, olha, eu não estou fazendo diretamente, mas estou fazendo um terceiro e aí dando um incentivo que é questionável. Seja produto, enfim, seja um desconto, mercantilizando até de certa forma, que essa é uma das grandes preocupações do Conselho de Ética, que é a mercantilização da medicina. E que já está super mercantilizado, né? Já que é para entrar em polêmica, já está super mercantilizado. E que agora em 2025 vai entrar aí uma exigência nova também, né? Que se você tem relação com produto, com farmacêutica, você vai ter que declarar isso para o Conselho. Não só colocar aquele slide que a pessoa passa no Congresso, que passa bem rápido todos os conflitos
conflitos de interesse, você vai precisar informar esses conflitos de interesse. Vai entrar na área que ele gosta, que é a área que tem relação com o que você faz. Acho que você tocou num... Isso acho que é importante a gente falar também. Porque, assim, acho que é uma novidade, talvez, para a categoria médica aqui no Brasil. Em outros países isso não é. Isso já é. Da onde surge isso, né? Essa questão de comunicação de conflito de interesse. Existe um conflito intrínseco, eu vou chamar de potencial conflito de interesse intrínseco na relação médico-indústria. Por quê? De certa forma, o médico, a indústria precisa do médico para a prescrição daquele produto. Então, o intermediário, no caso médico, ele é super relevante para a indústria. Mas eu acho que existe também uma demonização da relação indústria-médico que eu acho complicada, complexa e talvez não muito adequada para os valores de ciência atualmente. Porque a gente vê algumas indústrias farmacêuticas muito ativas em determinadas áreas terapêuticas, em termos de inovação, de pesquisa. Essas empresas sabem tudo o que está rolando no mundo em termos de evidência científica. Então, a interação médico e indústria, eu acho que ela é legítima e deveria acontecer, mas com controle. Então, até onde pode ir essa interação? É aí que a gente fala dos treinamentos, né? Enfim, quando uma empresa contrata o profissional de saúde para falar em nome dela, ou para fazer uma coisa de consultoria, alguma coisa assim, é uma relação legítima, desde que remunerada de forma adequada, transparente, eu declaro que eu tenho essa relação, eu não estou escondendo, eu não preciso esconder, né? Eu posso falar, eu realmente, enfim, recebi um grant para uma pesquisa específica, ou sou um consultor contratado por determinada empresa para falar de determinada doença, mas eu preciso ter isso muito transparente. Então, aonde que surge, assim, em alguns lugares, nos Estados Unidos já existe há algum tempo, o Brasil começou a falar sobre isso alguns anos atrás, impondo à indústria, às empresas, essa obrigação de declaração do que eles chamam de conflito de interesse, que nada mais é toda a relação financeira estabelecida entre indústria e médico, né? Então, existe hoje no Brasil uma lei específica no estado de Minas Gerais que trata do tema. Já teve uma discussão para ter uma lei federal, e hoje ainda não temos uma lei federal que trate do tema. Na época do governo anterior, do governo Bolsonaro, foi discutida uma medida provisória que seria implementada, isso não aconteceu. Então, em termos de lei, o que a gente tem hoje... É tudo como é que chama? Infraconstitucional. Que são leis... Que bonito esse termo. Que são leis aprovadas pelo Congresso, né? No caso de Minas Gerais, aprovados no âmbito do Estado de Minas Gerais. E por que tem em Minas Gerais? Difícil responder, né? Assim, acho que vários estados começaram essa discussão. Minas, acho que quis tomar a frente, né? Ser pioneira nessa iniciativa. E essas leis passaram, foram aprovadas e estão em vigor até hoje. Então, o que elas determinam? Que as empresas que têm relação com profissionais de saúde inscritas no Conselho de Minas, então, Conselho de Medicina, de Nutrição, qualquer profissional de saúde inscrito no Conselho de Minas, aquelas relações mantidas entre indústria e profissional precisam ser reportadas anualmente. Então, toda vez, janeiro de cada ano, você reporta o ano anterior. Então, como se fosse a declaração de imposto de renda. Isso, exatamente. Você vai falar, nos últimos 12 meses, eu, indústria, paguei almoço para o doutor tal, paguei honorário de consultoria para a doutora tal. Isso tudo é reportado de uma forma escrita e fica disponível no portal do DataSUS de Minas Gerais. O objetivo, como você perguntou por que Minas Gerais, o objetivo supostamente é dar transparência para os pacientes, né, para os indivíduos de que a doutora Ana tem relação com a empresa XYZ. E aí eu me sinto mais confortável em saber que se ela me prescrever um produto dessa empresa ou de outra, eu sei que ela tem uma relação, mas isso não deveria, né? E aí, acho que seria legal ouvir de vocês também, influenciar a autonomia médica. A autonomia médica tem que ser preservada em qualquer instância. A decisão de prescrição ou de diagnóstico, ela é do médico. A indústria não pode, de forma alguma, ter uma influência nisso. Se eu vou prescrever o produto A, B ou C. Por isso que a gente tenta estabelecer esses controles. Mas no fim do dia, a indústria está obrigada a fazer isso, eu não tenho uma lei federal. E agora, o Conselho de Medicina veio com essa resolução muito questionada, muito criticada, porque ela joga para o médico, para a médica, para os profissionais médicos, estabelecerem, também divulgarem esses conflitos de interesse. Então ela entra em vigor, se eu não me engano, em março do ano que vem. Mas com muita crítica. Março de 25. De 25, exatamente. Muita crítica, porque, enfim, isso joga uma responsabilidade para o médico. Apesar dele já ter algumas obrigações de declarar conflito de interesse, você vai ter que publicizar essas informações. Então, acho que, assim, não sei se isso vai parar de pé. É muito questionável, e aí eu não quero entrar no juridiquês aqui, mas
a competência do Conselho de Medicina de regular esse tipo de situação. Acho que está saindo um pouco do campo de competência do Conselho. Isso me parece que deveria ser, de fato, uma lei federal tratando do tema, não uma resolução do Conselho de Medicina. Mas a gente precisa ver como é que isso vai parar de pé. No fim do dia, se isso continuar em vigor, vocês vão ter obrigações, vocês, eu digo, a categoria médica, né, de forma geral, de fazer essas declarações. Eu acho que assim, a iniciativa ela precisa vir em algum momento, tá? Não sei se do Conselho, eu não entendo o suficiente de legislação para isso, mas precisa vir uma iniciativa nesse sentido, porque hoje é muito pouco, acho que a palavra-chave aí de tudo que você falou é transparência. É muito pouco transparente esse tipo de relacionamento. E eu também acho, como você, que é um relacionamento extremamente válido. Eu acho que tem muito... Eu vou te dar o exemplo basicamente no que pra gente é, né? Porque a gente tem pouca relação com a indústria farmacêutica, mas a gente tem relação muito com a empresa de OPME, né? De materiais cirúrgicos. Sim. E é uma relação muitas vezes positiva no seguinte sentido. Eu chego e falo, olha, eu tive uma dificuldade com determinado material seu. Por quê? Porque ele precisa, a chave que eu uso para colocar precisava ser curva. E só eu que tenho condição de dizer isso. Só eu digo cirurgião, né? Sim. Só eu tenho condição de dizer isso. Então essa relação é muito positiva nesse sentido. Mas ela precisa de ser declarada porque, de alguma forma, eu não sei se declarada pro paciente. Eu também não sei se o paciente tem maturidade para julgar esse relacionamento. Você entende o que eu tô falando? Sim. Eu acho que deveria ter um órgão fiscalizador, sim, mas não sei se é isso estar público para o paciente acessar. Eu não sei se isso vai ajudar. Não estou dizendo que tem que, não pode contar para o paciente, não é isso. Mas eu não sei se efetivamente isso vai ajudar. Tenho dúvidas. Né? Assim, eu fico me colocando... É que eu trabalho com o tema, mas assim, pessoas que são próximas a mim, olhando para aquela informação, o que isso impacta na prática, né? Se a pessoa já tem um médico de confiança que atende, sei lá, há 10 anos, meu pai tem o cardiologista dele que acompanha ele, enfim, há muitos anos. Putz, ele tem relação com a empresa A, B ou C, isso pra mim vai fazer diferença. Eu acho que eu tô sendo bem tratado de forma geral, né? Acho que assim, eu tenho confiança com esse paciente, com esse profissional. De fato, eu não sei, assim, no ponto de vista prático, né? Qual que é... One-on-one, acho que não. Eu olhando um pouco mais, assim, macro, né? A gente pensa nas orientações de sociedade, nos consensos de sociedade. Essas relações, elas são importantes que sejam publicizadas, porque uma vez que você participa de um board, né? Então, de um grupo de pessoas especializadas que se reúnem para discutir diabetes. E colocar no papel que as melhores evidências para tratar diabetes é esse. A gente deveria incorporar no SUS e na saúde suplementar, por exemplo, o uso de um device para medida de glicemia contínua. Né? O quanto que essas pessoas, ao mesmo tempo, são speakers dessa nova tecnologia e o quanto essas pessoas recebem de dinheiro. Acho que essas relações, elas são importantíssimas, porque é um ganha-ganha. Acho que a gente ajuda a indústria ajuda muito o médico a se manter atualizado, mas a depender do nível dessa relação, essas pessoas, por exemplo, a gente teria que deixar isso mais claro. Então, eu entendo que isso é importante também. Concordo. Né? Mas aí entra na mesma questão de até onde que isso essa atribuição está na lei, onde se criou os conselhos, né, de medicina para fiscalização, também não sei dizer. E aí houve também uma outra coisa que já deu para trás um pouco agora, que era uma plataforma também, março de 25 era o ano de tudo, né? De só poder fazer atestado médico na plataforma do conselho também. E que já voltou atrás, porque na verdade, de novo, saiu, né? Você tem outras, o importante é que você tenha uma assinatura eletrônica e que você consegue validar aquele documento, então não tem necessidade na plataforma do CFM, né? Não tem necessidade, né? Que acho que você acaba tomando um protagonismo para o conselho que não é necessário. Você tem ferramentas de mercado que são super adequadas, com uma proteção altíssima de cibersegurança, e acho que até mais a defender, né? Porque ele não tem que estar se preocupando com isso o tempo inteiro, né? Guardar essas informações, né? E eu queria aproveitar esse gancho que a gente falou sobre a relação com a indústria farmacêutica e pensar em para um outro lado. Porque isso a gente vê também alguns profissionais muitas vezes vendendo produtos, por exemplo, no Instagram. Né? E esses não, é verdade, a gente vê. E esses produtos vão desde produtos remédios, por exemplo, da indústria farmacêutica, que às vezes não tem regulação da Anvisa no Brasil ainda, o que certamente tem um problema jurídico grave, mas às vezes é uma coisa assim, sei lá, um tônico capilar, uma vitamina, que não tem evidência, mas aquele profissional, primeiro que aquele profissional está validando às vezes uma coisa, né, isso daí também é uma questão ética, mas eu acho que o principal é essa questão mercadológica que a gente estava discutindo, e é um problema, né, porque às vezes a gente fala muito, a gente ouve muito falar sobre a indústria farmacêutica
farmacêutico e você é farmacêutica. Tá, mas a indústria que faz o suplemento, por exemplo, não quer dizer que não tenha nenhuma relação comercial ruim, muitas vezes, né? Sim. Então... A gente lida muito com a Anvisa lá no escritório e eu costumo falar que a Anvisa é uma agência muito séria. Né? Enfim, é uma autarquia, ela tem independência técnica, tem seus desafios de pessoal, né? Enfim, como Sempre todas vai as ter, agências, claro, como passa governo, vem governo, mas acho que é uma agência muito séria e muito técnica. Então, a regularização de produtos sujeitos à vigilância sanitária, ela é um requisito fundamental para a segurança dos pacientes. Perfeito. Quando você pega uma farmacêutica, uma empresa de cosméticos ou outras que são reguladas pela Anvisa, existe um investimento altíssimo em regulatório, em qualidade, que é justamente garantir que não só o produto que foi para o mercado ele está adequado, mas o que está no mercado, se eventualmente eu tenho evidências de que ele não está adequado para consumo, eu tenho medidas que eu tenho que adotar sob a ótica de farmacovigilância, de reporte de eventos adversos e de recolhimento. Então, enfim, isso tudo é custo. E as empresas precisam estar preparadas, capacitadas para isso. Mas a gente tem os espertões, né? Enfim, tem as empresas que chegam, que querem vender o produto no mercado sem passar pelo processo de regularização e eles precisam, talvez, do interlocutor. O interlocutor é o profissional de saúde. Então, eu vejo com muita preocupação quando a gente começa a falar de produtos, e não estou nem falando de medicamentos, porque medicamentos, quando a gente olha, por exemplo, medicamentos que ainda não chegaram no Brasil, a gente até tem algumas vias de importação por pessoa física de produtos que não estão disponíveis no Brasil, de forma legítima, aprovada pela Anvisa, então com receita médica e tudo mais. Mas eu digo produtos que não têm nem regularização fora e começam a chegar como os solucionadores dos grandes problemas do mundo, né? Então, enfim, cápsula mágica, teve aquele outro mais recentemente que era também dos implantes, que eram colocados para fins de estética, enfim, chip da beleza. Assim, tem algumas coisas que acho que cabe, claro, o bom senso de quem vai acreditar naquilo, mas mais do que isso, cabe às autoridades fiscalizarem. Então, esse tipo de coisa acontecendo, por exemplo, produtos que não deveriam estar sendo vendidos estão, é obviamente um caso de intervenção da agência de saúde, seja ela a vigilância local, seja a vigilância federal, mas acho que passa um pouco por essa falta de braço, entendeu? No sentido de recursos humanos mesmo. A Anvisa tem milhões de coisas no prato. Acho que tem também, assim, uma atividade complexa, mas o que a gente tem visto, realmente, as redes sociais, elas facilitam o acesso a esse tipo de produto. Então, muito cuidado para aqueles que vão adquirir esse tipo de coisa sem saber. Primeira coisa, produto, está registrado na Anvisa ou não está registrado, é um produto regular, enfim, tem registro no FDA, tem registro na agência europeia. E muitas vezes é um medicamento, está sendo vendido como suplemento, porque para você regularizar como suplemento... É bem mais simplificado. É bem mais simples, não é? É bem mais simplificado e a diferença é assim, dependendo dos... o suplemento, você tem limitações de claims promocionais que você pode fazer. No medicamento, não. Então, você não vai poder falar que um suplemento cura uma doença. Isso quem faz é medicamento. Tratamento, enfim, cura de doença é medicamento. Então, o suplemento ele tem maiores limitações em termos do que eu posso promover. E aí acontece, de eventualmente eu regularizo como suplemento, e aí quando eu vou falar com o profissional de saúde, eu falo, não só isso, ele cura outras coisas, enfim, acho que você ultrapassa o que a gente chama do off-label, né, fora da bula. E juridicamente, assim, para quem está escutando a gente e não tem consultório, para você abrir o seu consultório, você precisa registrar na vigilância sanitária local, você precisa registrar no conselho regional local. Sim. Então, se você faz só consulta, como eu faço, não tenho nenhum procedimento no consultório, a sua regulamentação é uma. Se você, Ana, que é cirurgiã, que vai fazer um pequeno procedimento no consultório dela, já tem uma outra série de coisas, exigências que ela precisa cumprir, mas e você pode aplicar medicamentos, enfim, na sua clínica, mas você não pode revender um remédio que você importou, uma ampola que é individual que a gente tem visto isso, para vários pacientes você vende a dose daquilo. Sim. Então não funciona desse jeito. Então, gente, se você é paciente e eventualmente viu esse tipo de propaganda no Instagram, muito, muito cuidado. Certamente é um crime, é um crime sanitário, né, possivelmente. Sim. Então a gente precisa esclarecer isso também, porque parece fácil, né? Você importa um medicamento e muitas vezes a gente tem, como você falou, mecanismos legítimos de fazer isso, em alguns casos isso é importante, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a precedência do que a gente está colocando dentro da gente, né? Sim, com falsificação de medicamentos também, muito, né? A gente tem visto muito. Muito.
Especialmente os emagrecedores, né? Que a gente viu esse boom, enfim, e acho super positivo, de verdade, que, enfim, a gente tem as soluções, porque a obesidade, enfim, vocês podem falar melhor que eu, mas eu acho que é uma questão seríssima de saúde pública. E esses últimos anos, os últimos 2 anos, a gente viu uma reversão no crescimento absurdo que a gente via de obesidade nos Estados Unidos. Então, você vê que tem um impacto econômico e um impacto social importante. Mas é isso, mas aí virou uma grande panaceia, né? Como muita coisa no mundo. E na verdade, né? E as empresas que são as detentoras desses produtos estão super preocupadas, porque é isso, assim, você tem risco de falsificação, de produtos entrando por vias, enfim, obscuras, e aí o resultado prático é ruim para o paciente, ele não vai ter a eficácia que ele espera ter, ele pode ter eventos adversos por conta desse uso. Então, assim, conversar muito com o médico, né? Entender quais são as soluções que hoje eu tenho disponíveis no Brasil, esses produtos, quais são os eventos adversos que esse produto pode ter, enfim, mas especialmente, né, produtos que sejam legítimos, comprar em locais adequados, né, farmácias, drogarias, ou eventualmente, assim, se você não confia, conhecer um profissional no Instagram, vai buscar referência, vai buscar pacientes, vai pensar, enfim, onde mais você consegue se alimentar de informações para que você esteja, assim, realmente sendo assessorado por um profissional capacitado, enfim, habilitado, né? Não, perfeito. Igor, vamos aproveitar já esse gancho que a gente está falando de novos medicamentos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que mudou em termos de pesquisa clínica, que eu sei falar aí rapidamente. Lei da regulamentação de pesquisa clínica no Brasil. Sabe que teve uma mudança recente, né? E isso bem relevante. Pode ser muito positivo para o Brasil, né? Eu acho que é para a gente ter um pouco mais, até a gente que trabalha com pesquisa, né, Raquel? A gente vê com bons olhos, mas queria que você falasse um pouquinho para os nossos espectadores aí. Esse era um pleito muito antigo do setor, e quando eu digo setor, não só a indústria farmacêutica, mas para a academia, para os pesquisadores de forma geral. A pesquisa clínica, ela já está, o ensaio clínico já está regulado no Brasil há muito tempo, mas regulado por normas infralegais, né? E, de novo, né, sem entrar no juridiquês aqui, mas a gente não tinha uma lei federal aprovada pelo Congresso tratando de pesquisa clínica. Você tinha leis esparsas que tratavam do tema. Então, a gente falou de LGPD, de próprio Código Civil, a Constituição Federal, tem questões ali que tem, enfim, alguma aplicação prática nos ensaios clínicos. Mas eu não tinha uma lei. Então eu tinha as instâncias éticas, que a gente chama, pelo sistema CONEP, CEP, com regulações pelo CNS, que tratavam de questões éticas. Então, quais são as regras do ponto de vista ético, baseado em tratados internacionais sobre pesquisa, sobre ensaios clínicos? Quais são os direitos do paciente, quais são os deveres do patrocinador, do investigador e outros. Isso no âmbito ético. E a gente tinha a Anvisa regulando, ainda tem, regulando sobre a ótica sanitária. O que significa? Toda vez que eu for utilizar uma evidência clínica para fins de registro de produto ou para registro de pós-registro para novas indicações, a Anvisa precisa aprovar esse dossiê de estudo, porque ela tem que olhar o protocolo que está sendo desenhado e outras questões. Então eu já tinha resoluções da Anvisa, tinha resoluções do CNS, mas eu não tinha uma lei federal. E qual que é o problema nisso? A segurança jurídica, né? Então, para começar, questões de acesso pós-estudo, fornecimento pós-estudo. A gente já teve, enfim, resoluções tratando do tema em que eu tinha que entregar toda a medicação de forma definitiva por tempo determinado, que era a regra anterior, desde que com, né, o aval do médico que acompanhava o sujeito de pesquisa. Mas isso faltava alguma segurança de dizer, tem uma lei tratando do tema. Então, qual foi, assim, qual é o grande trunfo dessa lei? Agora a gente tem uma lei, primeiro, que agiliza os trâmites. A parte de aprovação, tanto ética quanto sanitária, sempre foi muito demorado. E, de novo, sem querer criticar as agências, acho que a gente tem um excesso de demanda para as agências, mas fato é que isso, de alguma forma, inibia os patrocinadores em colocarem mais investimentos no Brasil por conta dessa demora. Você vai comparar com outras jurisdições em que o acesso para início do estudo era muito mais rápido, o recrutamento de sujeitos de pesquisa também de uma forma muito mais rápida. Então, você tem uma tendência a agilizar e, de alguma forma, fomentar maior investimento nessa área. Você traz mais segurança jurídica para os patrocinadores em termos de obrigações quanto ao fornecimento do medicamento pós-estudo. Agora eu sei exatamente qual é a regra e aí eu decido se eu quero entrar nessa seara ou não. Perfeito. Talvez eu não queira ser patrocinador de estudo, mas também não vou ter os benefícios de um patrocinador que tem um país como o Brasil com uma diversidade, né, enfim, genética, e, enfim, de formação de pessoas, de regiões e tudo mais, que acho que é muito rico, o que eu ouço dos meus clientes. É muito rico. Repetindo o que eu ouço dos meus clientes. Mas Então eu acho que você traz, assim, alguns benefícios muito, muito positivos, e a tendência é que isso também fomente maior investimento, maior quantidade de estudos, especialmente que os pacientes consigam ter acesso a estudos relevantes. Perfeito. Então, especialmente para doenças raras, doenças que não têm, enfim,
tratamento, né? Quando você pega empresas bastante inovadoras, essas biotechs que têm 2, 3 moléculas super inovadoras, talvez o paciente queira participar desse estudo, mas ele não tinha essa oportunidade, porque o estudo não estava acontecendo. E o Brasil, como você falou, com uma população muito grande, muito diversa, é um excelente lugar para você fazer isso, e é o que você falou, o paciente ele quer poder participar. Tem uma possibilidade a mais, enfim, para as doenças raras, assim, uma terapia pode ser a diferença para aquele paciente. Então, eu acho que isso a médio, longo prazo, eu acho que o Brasil pode se tornar um polo de ensaios clínicos. Ainda está muito longe disso, mas acho que com bons avanços nessa lei. Nossa, seria muito bom, né? Porque realmente... Não, e até em termos de, vamos dizer assim, bem entre aspas, competição acadêmica, né? O Brasil acaba, às vezes, ficando atrás por essa limitação, que às vezes eu já ouvi de colegas assim, a gente tentou entrar no estudo multicêntrico, não conseguiu entrar porque a gente não conseguiu aprovação a tempo para entrar, e era estudo multicêntrico, todo mundo tinha que começar, né, num prazo determinado, e não consegue entrar. Então, assim, isso provavelmente agiliza nesses casos também, né? E eu não sei se vocês têm essa visão, mas, assim, de perda de talento, né? Assim, eu acho que a gente vê... Eu ouço isso em diversas frentes acadêmicas de pesquisa, que a gente perde muito talento, e esses, não perder no sentido de vão para fora, né? Vão para outros países, porque no fim do dia, ou não tinha uma infraestrutura adequada, e eu acho que isso também existe uma tendência a você reter, né? Investigadores, pesquisadores que estão realmente dedicados puramente a ensaios clínicos, desenvolvimento clínico, né? Perfeito. Muito bom. E mais uma carreira aí para quem está escutando e assistindo a gente, né? É ser médico e trabalhar com pesquisa clínica aqui no Brasil. A gente já tem algumas iniciativas boas, especialmente de descentralização e centros emergentes fora do eixo Rio-São Paulo. E acho que essa lei nova vem bem a calhar nesse momento que a gente está vivendo. Acho que sim, acho que sim. E se você então puder deixar, eu sei que é difícil, porque a gente passou por muitos temas aqui, claro. Mas se você puder deixar do ponto de vista de alguém que trabalha com direito, não com direito médico, mas com direito, se você puder deixar um conselho, uma dica aí para os jovens médicos, qual seria, você acha? Eu acho assim, acho que os médicos, de forma geral, é uma profissão muito, enfim, valorizada no Brasil. Claro que a gente tem, enfim, uma proliferação de universidades, acho que isso aconteceu com o direito, acontece também, mas eu acho que o novo estudante, o acadêmico, ele tem que olhar para as diversas possibilidades de atuação que ele tem. Acho que aqui no podcast de vocês falam muito sobre isso, né? Sobre especialidades novas que, enfim, não todo mundo conhece, e você abre esse horizonte do estudante. Acho que no direito é parecido, e aqui tentando conectar uma coisa na outra, olhar para a inovação, olhar para... A gente vê muitos casos de médicos que tinham prática clínica, mas decidiram abandonar para ir para a área de pesquisa ou para ir para a área de negócios, né? Então, assim, você pega as farmacêuticas, tem áreas médicas super competentes, pessoas que já praticaram em algum momento, outras que não, mas é um caminho super, assim, promissor de, eventualmente, eu quero ser um executivo, né? Ou uma executiva. É um caminho, né? Você vai para uma empresa, eventualmente você tem a oportunidade de trabalhar fora. Talvez você não queira praticar. Então, eu acho que abrir o horizonte, ampliar esse horizonte, olhar para as possibilidades, tentar usar o que a gente tem hoje de inovação a nosso favor, com os cuidados. Acho que a gente falou muito aqui sobre cautela, controles, né? Enfim, olhar como a regulação funciona dentro da tua aplicação prática de dia a dia. Eu sei que os currículos acadêmicos, às vezes, eles não são tão completos, então buscar essas especializações pós-curso, enfim, tem nas próprias faculdades de Direito, tem cursos em conjunto com a Faculdade de Medicina para olhar sobre a ótica, né, que a gente está chamando aqui da interface Direito e Medicina, que tem muitas vertentes, muitos pilares ali. E eu acho que olhar para isso como uma forma, enfim, para também se capacitar, né? Acho que não vai ser falado necessariamente no curso de medicina, mas você tem possibilidade de olhar isso mais para frente. Então, assim, acho que eu fico muito grato aqui pelo convite de vocês, gostei muito de participar, enfim... não é o ambiente de conforto que você está, enfim, no escritório, falando com os clientes, mas fico super feliz de ouvir, porque acho que é uma área que eu interajo já há bastante tempo, gosto de falar do tema, gosto de falar com o médico, eu interajo muito no dia a dia profissional, e acho que estar aqui falando com profissionais que vão estar lá na frente, eventualmente interagindo com a gente em treinamentos e tudo mais, é super gratificante. Queria agradecer aqui o convite de vocês. E a gente fica muito feliz, porque tem muita novidade, acho que essa interface a gente só ganha, é um ganha-ganha. Já fica a dica que a gente tem que fazer, amiga, um episódio com algum MSL. Então, se você trabalha na indústria farmacêutica e é médico, a gente tem que trazer para saber como é que faz para entrar. Acho né? super rico. Acho que é uma carreira também diferente, né? E que a gente precisa conversar.
maravilhoso. Muito obrigada de ter gastado o seu tempo aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite, por dar todas essas explicações aí. Que pra gente foi bom, imagino para os jovens médicos mais ainda. Não, acho que eu falei demais, mas enfim, tô super feliz, espero que tenha sido útil. Não, foi sem dúvida. Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Eu tô no Instagram da doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tem o Instagram do Médico de Quê, @médico-de-quê. Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no Endocrino Feelings. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.